Que Deus esteja abençoando a sua vida. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É uma grata satisfação estarmos reunidos mais uma vez aqui para bendizer o nome do Senhor. E eu quero convidar você a orar comigo nesse tempo. Nós estamos dando abertura ao nosso culto dessa noite, culto de louvor e adoração. Noite, um pouco de sol nessa noite, não é? É uma das formas que nós estamos tentando fazer para melhorar as edições e a qualidade das nossas transmissões. Então, o dia de hoje está sendo um pouco diferente. E, apesar de ser dia ainda, já é noite. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas nesse culto que nós vamos prestar ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por podermos falar contigo de uma forma tão profunda, tão real. E sabemos, Deus, que o Senhor nos ouve. As Escrituras afirmam que o Senhor é o Deus que ouve as orações, é o Senhor que realmente nos abençoa, Deus, respondendo, guardando os nossos corações, aumentando-nos a fé. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Peço-te, Deus, que na noite de hoje o Senhor nos conduza a te conhecermos mais e a, durante esse tempo, servirmos o Senhor melhor. Clamo a ti também, ó Deus, que no meio de todas essas circunstâncias, nosso coração e mente ao Senhor sejam voltados e tenhamos alegria e paz em te conhecer mais. É o que eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto bíblico com você. Quero relembrar de um texto muito conhecido das Escrituras, a carta de João, a primeira carta de João, então 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 a 17, um chamado das Escrituras ao relembrarmos o que é de fato importante para nós, sobre o que devemos amar, aonde deve estar o nosso coração, no meio de todas as circunstâncias que nós vivemos e no tempo, talvez de bonança, no tempo de extrema alegria, ou talvez em tempos difíceis como esse que temos vivido, onde tudo parece sem muita perspectiva. Nós devemos olhar o que é que deve nos manter nutridos e firmes para continuarmos a caminhada. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, as Escrituras afirmam assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que palavra abençoadora para nossas vidas. Nós podemos ter N dificuldades nas nossas vidas, na caminhada cristã que estamos passando, mas a palavra do Senhor nos exorta nesse tempo a olharmos para Ele e realmente vermos se há amor em nossos corações ao Deus que professamos ser o nosso Senhor. É muito fácil dizermos com a boca uma coisa que talvez não seja realidade no coração. A Bíblia afirma que nós não devemos apenas amar o mundo, mas não amar o mundo e nem o que nele há. Nós não estamos dizendo, as Escrituras não estão afirmando aqui que nós não devemos cuidar do nosso planeta, que nós não devemos amar ao próximo. Quando a Bíblia fala do mundo, aqui ela está falando desse sistema, das coisas como elas são, das coisas como elas acontecem, desse sistema de governo que não tem nada a ver com política, mas de como as coisas no mundo funcionam de uma forma geral. Nós estamos lidando com isso. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há nele, nós não devemos amar os padrões que há no mundo. E esse amor é realmente uma devoção, é um seguir, é o buscar ser, é o buscar estar, é o buscar ter, fazer parte de. Nós não devemos buscar isso, nós não devemos estar próximos. E a palavra que nós lemos, ela reflete muito bem o porquê não devemos fazer isso. Verso 16 diz, porque tudo que há no mundo, e não é no planeta, mas no sistema, nas coisas, ele fala o que são essas coisas. A cobiça da carne, algumas traduções, mas nessa aqui específica, o desejo da carne, os desejos, as cobiças, aquilo que nós batemos os olhos e sedentos ficamos, e a soberba da vida, o orgulho da vida, aquilo que talvez colhemos desse mundo, as coisas que nós podemos nos regalar e dizer, de fato somos, de fato fizemos. O texto fala que tudo isso não procede de Deus. Não procede do Pai, não procede das luzes, não procede de bênçãos, mas procede desse próprio mundo.
Se no mundo é feito, não tem nada a ver com eternidade, não tem nada a ver com coisas que são duráveis, não tem nada a ver com o que fica, com o que permanece. Nesse mundo, tudo que é feito passa. As coisas que mais duram talvez possa ser o plástico, possa ser ligas metálicas. E essas coisas, apesar de poderem durar centenas, até milhares de anos, um dia serão corroídas, um dia passarão. Mas o texto afirma que bem o mundo, tudo que foi criado, tudo que existe, todo o sistema que há, todos os governos que há, e bem como os próprios desejos ou as próprias cobiças, aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva adiante, tudo isso passa. Tudo isso vai ser corroído, tudo isso vai desaparecer. Mas o texto termina dizendo: mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É importante lembrar que aquele que permanece para sempre não permanece porque mereceu, não permanece porque se fez capaz de, mas ele permanece porque ele morreu para si mesmo e recebeu a vida do eterno Jesus em si. Ele permanece para sempre não porque ele conquistou um direito, mas porque ele recebeu a graça de ser salvo, de ser alcançado e transformado em Jesus e por Jesus. São coisas que o mundo não pode fazer. São coisas que o ser humano não pode conquistar, mas que em Cristo nos são dadas. Não devemos amar o mundo nem o que nele há, mas podemos sim amar aquele que é, que era e que há de vir, que sempre será o eterno Senhor Jesus. Que ele de fato seja o amor principal, seja a razão, o motivo, seja o propósito de nossas vidas, e que nele a gente encontre prazer, e encontrando prazer, que a gente caminhe, e caminhando, que vivamos para a honra e glória dele. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua santa palavra e pela forma como nos alcança no dia de hoje. Peço a Ti, Senhor, que nos abençoe na condução desse culto, que é para a honra e glória do Seu santo nome, culto esse, ó Deus, que é prestado para o Senhor e que ao Senhor deve trazer prazer, deve trazer realmente, ó Deus, toda alegria em vermos nesse tempo os corações daqueles que se colocam diante do Senhor para conhecê-lo e para caminhar mais perto de Ti. Peço-te também, Deus, de uma forma muito especial, nos abençoe nessa caminhada de conhecer o Senhor, para que não falhemos, para que não tenhamos em nós mesmos respostas, mas para que do Senhor e no Senhor encontremos todas as soluções, toda a graça, toda a misericórdia. No nome de Jesus eu agradeço a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e peço que essa palavra realmente perdure em nossos corações. Amém, Pai. Eu quero deixar alguns avisos rapidamente antes de passarmos para a sequência do que virá no nosso culto. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir já a palavra do Senhor. Temos um pregador especial na noite de hoje, é o pastor Gilson Mota, da Segunda Igreja Batista em Araraquara. Ele gravou uma mensagem a nós e está mandando para que nós possamos assistir nessa noite. Eu agradeço já a Deus pela vida dele, pela Igreja Batista em Araraquara, a segunda igreja. Nosso muito obrigado e a oração para que o Senhor os mantenha firmes e os sustente em tudo isso. Nos nossos avisos, nós nos lembramos que os nossos cultos têm acontecido normalmente às quartas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de oração. Aos domingos de manhã, nossa escola bíblica acontecendo a partir das 9 horas, e aos domingos à noite, como hoje estamos, na celebração noturna, a partir das 19 horas, celebrando ao Deus vivo, adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero relembrar a você que, apesar de estarmos em quarentena, nós não deixamos de orar. O pastor, por exemplo, não está sem condições de poder visitar, nenhuma necessidade. É óbvio que as ordens, as normas que temos que estar seguindo agora são mais rígidas. Não apenas o uso de máscara, mas a saída em necessidades. Então, nós temos tentado respeitar isso, mas você, meu irmão, você que precisa de uma visita, de um aconselhamento, nós estamos usando ferramentas, tanto em formato digital, um celular, uma ligação, WhatsApp, ou uma outra coisa qualquer que nós possamos fazer de forma virtual, mas em havendo necessidade, sim, o pastor está à sua disposição e eu poderei ajudá-lo na caminhada, mesmo que seja presencial.
nós, com os devidos cuidados, estaremos nos reunindo, não em grupos, mas individualmente, para que possamos caminhar. Então, conte-se com isso. Nossos avisos ainda persistem em nos relembrar que amanhã, por exemplo, a nossa diretoria administrativa e liderança espiritual estará se reunindo para que nós possamos avaliar o cenário atual, as condições que a nossa igreja vem também passando, tanto em área administrativa, financeira, ministerial, ações, posições, previsão para o futuro. Então, peço à igreja, orem por isso. Nós precisamos planejar, ou pelo menos pensar o que fazer nos próximos tempos e dias. Os dias não têm sido fáceis, mas no Senhor eles são possíveis. E nós louvamos o nosso Deus pela presença e graça dele em todo esse tempo. Também quero deixar os nossos avisos, lembrando, nos dízimos, ofertas têm sido feitos de forma bankline ou transferência via banco, ou você pode ir lá no seu banco tirar esse dinheiro, oferta. Lembrando que isso é para os membros da igreja, você que está nos assistindo, que não pertence, não é membro, você não fique constrangido de forma alguma com isso, porque isso não é para você. Nós utilizamos essa ferramenta de comunicação para lembrar os nossos irmãos, os que têm esse compromisso com Deus e conosco, de trabalharmos juntos para Ele. Então, as ofertas, os dízimos que estão sendo enviados, nós estamos pedindo para que possam ser feitos via banco. Você possa ir no banco e depositar esse dinheiro ou transferir automaticamente do seu banco, tanto com um DOC ou um TED, transferência entre contas, se for na mesma agência. Os nossos números estarão sendo colocados novamente aqui no nosso grupo e também no nosso vídeo hoje, para que você possa auxiliar e, se realmente desejar, participar das ações de oferta financeira conosco. Tenho lembrado também os irmãos que nós temos levantado cestas básicas que têm auxiliado pessoas, famílias que estão passando por dificuldades. É papel nosso também como igreja abençoar aqueles menos afortunados. Infelizmente, na nossa cidade, nós já temos um número relativamente grande de pessoas desempregadas. Nós já não estávamos em uma condição financeira como cidade absolutamente tranquila, e então haviam já desempregados, pessoas passando dificuldades, e a nossa igreja tem tido a oportunidade de abençoar pessoas. Eu estive fazendo uma conta superficial, mas desde que essa situação de quarentena aconteceu até hoje, eu creio que nós já estivemos distribuindo por volta de 8 cestas básicas que nós mesmos levantamos. Que entre nós, como igreja, pudemos abençoar famílias diferentes, pudemos abençoar pessoas que estão passando por dificuldades e, como igreja também, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, consolo, apontando que em Cristo há solução para todas essas coisas. Então eu peço a você, por favor, esteja em oração, mas também, se quiser se voluntariar, nos ajudar nesse momento de levantarmos recursos financeiros, e você não precisa nos dar dinheiro para isso, mas a finança pode ser muito bem você comprar algo e nos ofertar para que possamos doar para essas famílias. Aceitamos sim, nós podemos combinar inclusive para retirar na sua casa. Ok, irmãos? Então, por favor, nos fale, que nós temos juntado, as pessoas têm trabalhado muito bem. Quero louvar a Deus pela vida da Gil e da Carla, que tem coordenado essa parte da ação social, beneficência, e tem feito um trabalho muito bom e nos abençoado, levando o nome de Deus, levando o nosso nome, igreja, pessoas, para chegar a pessoas e outras famílias que não nos conhecem, mas que carecem de um alimento, de uma palavra, de um abraço, de algo do Senhor que nós, como instrumentos da sua graça, podemos dar. Então, louvado seja Deus por isso. Quero mais uma vez pedir a vocês que continuem persistindo em oração, orando pelos nossos momentos difíceis que temos vivido, pelo governo. Não é uma questão política, mas é uma questão de Bíblia. A Bíblia ensina que devemos orar pelos governantes. A Bíblia ensina que devemos orar pelos que nos presidem, pelos que cuidam de nós. E nós, como igreja, persistimos em oração para que o nosso país possa caminhar bem, para que o mundo todo possa ser livre dessa situação que há de pandemia. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que lutam por nós na saúde, nas administrações. Lembramos daqueles que têm, por exemplo, os caminhoneiros transportado comida, alimentos, remédios. Tanta coisa tem acontecido e pessoas têm permanecido firmes trabalhando, têm permanecido na linha de frente para nos dar as condições de podermos viver ou podemos passar por essa situação de quarentena que tanto tem nos afligido nesse tempo. Nós, como igreja, permanecemos orando e eu convoco você aqui como pessoa de Deus, como alguém que caminha com Deus, aqui ore também.
por essas circunstâncias, por esses momentos. Nossos avisos e pedidos de oração estão dados. Se houver mais pedidos, mais situações, por favor, coloque no nosso grupo WhatsApp. Por favor, coloque aqui nesses comentários desse vídeo, para que nós, como igreja, possamos interceder por sua vida. Não fique acanhado, faça isso para que nós, sem dúvida, possamos alcançar a maior quantidade de gente possível, para glorificar também a Deus e sermos instrumentos da sua graça. Dando esse gancho, eu quero dar um último pedido e um aviso também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, esse canal ele precisa crescer mais, não para que nós tenhamos qualquer outra coisa, mas simplesmente para que possamos ter, além de um alcance maior para outras pessoas, em outros locais, compartilhando com a sua família, amigos, mas nós precisamos que ele chegue pelo menos a 1000 inscritos para que a ferramenta YouTube possa nos liberar algumas ferramentas que serão muito úteis para as edições dos vídeos, para o trabalho que estamos fazendo como igreja, inclusive para facilitar o trabalho de quem tem feito aqui as lives, as edições, os cultos, ajudará muito a gente e poderá fazer com que esse canal cresça e a gente possa, mesmo pós-pandemia, continuar utilizando essa ferramenta para o louvor do Senhor. Eu quero ler mais um texto que nós estamos passando para o nosso momento de música nesse tempo, de adoração ao nosso Deus com cânticos. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Gilson, que vai estar nos conduzindo, Salmo 138 diz assim no seu versículo 1: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. E que de fato seja esse o nosso coração ao Rei de todo o universo, ao Senhor das nações, ao único Deus que é digno de todo louvor, que de fato em nós e em nossos corações, de nossos corações possam sair palavras de júbilo, adoração das nossas vidas, para bendizer o Senhor. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Se você quiser se colocar em pé para poder fazer isso na sua casa, faça isso. Coloque-se em pé, adore ao Senhor, na sua casa, trabalho, onde quer que você esteja. Adore ao Senhor com a sua vida, com o seu coração. Que essa expressão não sejam simplesmente notas cantadas, melodias cantadas ou mãos erguidas, mas que tudo isso possa refletir um coração que de fato tem prazer no Senhor. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Que na presença dos poderosos ou de todo o universo nós cantemos louvores ao Senhor. Vamos adorar a Deus? Vamos bendizer o Santo Senhor Altíssimo?
sobre o trono estás, soberano Criador, eu sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Grandes são as obras do Senhor, o Rei das nações, poderoso Deus em todo o tempo. Vamos nos alegrar no Senhor. Grandes são as suas obras, Senhor, todo-poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, todo-poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Louvado é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Para aqueles que... Sou pastor na Segunda Igreja Evangélica Batista de Araraquara. A convite do pastor Joel, estou aqui para trazer a mensagem nessa noite e compartilhar com os irmãos aquilo que de Deus de maravilhosa forma fala ao nosso coração.
E para a nossa meditação dessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 103. Abra sua Bíblia no Salmo 103, nós vamos estar meditando nesse texto da Palavra de Deus. Mas antes de meditarmos neste texto, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Você tem louvado a Deus pelo quê nos últimos tempos? O que tem sido motivo para adorar ao Senhor? O que tem sido motivo para que você o adore, para que você dedique a sua vida em louvor e gratidão a Ele? Quais são as razões para a adoração que você tem tido no seu coração, que você tem tido para adorar ao Senhor? Você tem motivos para adorá-lo? Você tem motivos para bendizê-lo? Você tem motivos para engrandecer ao nosso Deus? Eu quero convidar você a ler o Salmo 103 e juntos encontrarmos motivos para adorarmos a Deus. Vamos abrir os ruídos. Eu estou gravando da sala da minha casa. Então, alguns ruídos na rua, às vezes, acontecem de sair aqui na nossa transmissão, sair aqui no nosso vídeo. Então, não leve isso em consideração. São os males dessa quarentena, né, desse isolamento que a gente tem vivido, né? Infelizmente, isso acontece. Mas abra sua Bíblia, Salmo de número 103. Nós vamos ler todo o Salmo. O Salmo 103 nos diz o seguinte: ó minha alma, bendize ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a sua vida, quem se coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os... Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará na ira, sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões, pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto os dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor no campo. Quando o vento passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendize o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo à sua palavra. Bendize o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize ao Senhor. Amém? Esse texto é um convite à adoração. Esse texto é um convite do salmista a que cantemos louvores ao Senhor, a que bendigamos ao Senhor, a que o adoremos. E a mensagem desse texto é: por ser quem Ele é e pelo que Ele faz, o Senhor nos dá motivos suficientes para adorá-lo. Por ser quem Ele é e pelo que Ele faz, o Senhor nos dá motivos suficientes para adorá-lo. Nós começamos esse texto olhando para aquilo que o salmista está dizendo, e logo de cara encontramos um alto convite a adorar o Senhor, um louvor a partir do seu íntimo, um louvor que parte lá do interior do salmista. Ele convida a si mesmo a relembrar o Senhor. Veja como ele diz lá no verso 1 e 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz ao Senhor com todo o meu ser, bendiga ao Senhor, ó minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Esse convite do salmista, esse autoconvite, essa conclamação que ele faz a partir de si mesmo para a adoração, é o desejo dele de relembrar, de ver tudo aquilo que Deus tem feito.
O salmista, ele nos convida a olhar para trás e ver os feitos do Senhor. Se olharmos lá para Deuteronômio, capítulo 6, verso 12, nós lemos assim: cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E ainda no capítulo 8, no verso 11, cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. De certa forma, o salmista está chamando a isso. Ele está dizendo, olha, existe um motivo para louvar a Deus. Existe algo pelo qual devemos nos privar, a lembrança de quem Deus é, a lembrança do que Deus faz. Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então, esse é o convite do salmista, um convite a adorar o Senhor, a lembrar tudo aquilo que Deus fez. Vale lembrar que o livro de Salmos ele está dividido em 5 livros. O livro de Salmos tem dentro de si outros 5 livros, e cada um desses livros tem um sentimento. E neste livro, onde se encaixa o Salmo 103, esse é o sentimento de convite à adoração, de convite a louvor, de convite a bendizer ao Senhor. Esse é o desejo. Vamos reavivar em nós o desejo de adorar a Deus. Talvez vivendo o tempo que nós vivemos nos dias de hoje, onde nós olhamos para todos os lados e tudo que vemos são coisas difíceis de nos darem motivo de agradecer a Deus, de engrandecer a Deus. O salmista nos convida, olha para o que Deus faz, veja o que Deus tem feito na história, olhe para o passado, veja isso aí. Adore ao Senhor por quem Ele é, adore o Senhor pelo que Ele faz. Aqui nós encontramos uma expressão de adoração do salmista, onde ele evoca todo o seu ser a adorar o Senhor. Logo nesses 2 primeiros versículos, ele mostra um ardente desejo que deve haver dentro de nós pela adoração sincera. Nós não podemos pensar que a adoração pode ser feita de qualquer maneira. A adoração não pode ser assim. Ela tem que ser uma entrega completa, sincera e verdadeira. E que não pode ser um mero acaso. Nem pode ser algo mecânico. Mas a adoração tem que ser algo que parte de dentro do seu íntimo, que evoca tudo que há de bom dentro de você, todo o seu íntimo a expressar um louvor e adoração a Deus. E eu acho interessante esse desejo do salmista, bendiga ao Senhor a minha alma. Eu lembro lá de quando Jesus nos orienta, dizendo assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É o convite a que adoremos a Deus com tudo que nós somos. É uma entrega completa e total de adoração a Deus. É uma expressão poderosa do nosso íntimo que demonstra o nosso intento mais profundo, emocional e racional, físico e espiritual, de adorar a Deus. E aí eu convido você a pensar, existe algo em você que te convida, que mexe lá no seu íntimo, e traz para fora esse desejo de adorar a Deus com tudo que você é, dando tudo de você a essa adoração maravilhosa, a esse Deus maravilhoso, essa oferta para esse Deus? Você tem tido motivos para adorar a Deus? Você tem enxergado? Porque motivos você tem, essa é a grande verdade. Motivo para adorar a Deus você tem. A questão é, você tem enxergado os motivos necessários para adorar a Deus? Você tem visto, tem percebido que existem muitos mais motivos para adorar a Deus, para se entregar a Ele do que para qualquer outra coisa? Então, eu quero convidar você a pensar sobre isso, a refletir sobre isso e a entender e fazer esse autoconvite como o salmista fez. Ó, minha alma, adore ao Senhor. Adore ao Senhor por tudo que Ele é. Adore ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado, que Ele já te deu até aqui, pelo que ainda pode fazer, pelo que Ele pode te dar ainda. Mas, acima de tudo, adore a Deus por quem Ele é. Eu acho interessante e eu gosto muito de pensar lá no que diz em Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 14, que diz assim, acompanhe comigo se você puder, Efésios 1, 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue,
segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Veja que a expressão aqui, para louvor da sua glória, aparece 3 vezes apenas nesse texto. E tudo dizendo que tudo o que Cristo faz, todo a agir de Cristo, no ato de dar vida, de nos vivificar, de nos salvar, é para que Deus seja glorificado, é para louvor da glória de Deus. E nós fomos chamados para louvor da glória de Cristo e da glória de Deus, obviamente. Vocês foram chamados para louvor da glória de Cristo e da glória de Deus. Nós somos chamados para isso, para louvor de sua glória, para vivermos para a honra e glória dele. Então você tem motivos para isso. O fato de você estar vivo já é motivo mais do que suficiente para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. O que Cristo fez por mim tem me motivado a adorá-lo? O que Cristo fez por você tem motivado a adorá-lo, a adorar a Deus? Eu quero convidar você a olhar mais uma vez para o Salmo e a enxergar que existem ainda mais motivos para adorar a Deus. Porque o salmista, a partir do verso 3, ele apresenta algumas razões pelas quais nós podemos adorar a Deus. A primeira delas é que ele restaura a vida. E aqui apresenta um louvor pessoal. Olha só, do verso 3 até o verso 6. É ele quem perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Nós enxergamos nossa necessidade mais intensa, mais íntima, e a forma como Deus cuida de nós e nos motiva à adoração. É aquilo que o homem mais precisa. E o maior motivo para o homem adorar a Deus é o perdão dos pecados que Deus concede através de Cristo Jesus. Sim, o perdão dos pecados, a cura das doenças da alma, a culpa, o remorso, a raiva, e mesmo a cura física são motivos para adorarmos a Deus. Mas, acima de tudo, a maior cura que o ser humano pode receber da parte de Deus, que é o perdão dos pecados. Esse sim, é o maior motivo de adoração a Deus. A revelação da sua bondade para conosco, nos menores feitos que demonstram sua compaixão, a provisão diária, o renovar das nossas forças, os feitos com o zelo do Senhor para com aqueles que o amam. Tudo isso é motivo de adoração a Deus. Em Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E aí a minha pergunta é, arrepender do quê? Dos pecados. Converter-se a quem? A Cristo. Quando arrependemos-nos e nos convertemos a Cristo, então os nossos pecados são apagados, são cancelados. Em Cristo Jesus, nós temos a cura das nossas enfermidades espirituais mais profundas. Isaías 53, de 1 a 6, nos ensina isso. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores experimentados nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Sim,
Jesus recebeu todo o peso do nosso pecado. Então, a maior cura que o ser humano pode receber da parte de Deus é o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Ele pagou por isso. E nele, nós temos a promessa da redenção. Se você abrir lá em 2 Tessalonicenses, todo o capítulo 2, está lá falando sobre a nossa redenção em Cristo Jesus. O momento em que Jesus vai voltar para buscar os que são seus, então subiremos para o encontro dele, com ele nos ares, para subirmos ao seu encontro. E essa é uma grande promessa, porque uma vez perdoados os nossos pecados, nós temos a redenção em Cristo. Nós estaremos subindo para com ele, habitar nos céus para todo sempre. Então, meus irmãos, quer uma razão para louvar a Deus? Quer uma razão para engrandecer a Deus? Está aí. O perdão dos seus pecados que foi dado por meio de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus naquela cruz. Em Cristo nós temos a promessa de sua presença e cuidado. Ele fala isso. Ele nos diz isso. O salmista disse no verso 5 que ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como uma águia, e ele faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Mas isso prova que ele está sempre lado a lado com os que são seus. Não apenas cuidando do físico, das coisas físicas, mas nos acompanhando na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada nosso momento. Cada momento nosso. Nós encontramos isso lá em Mateus capítulo 28, verso 20, quando ele diz assim, depois de mandar, dar a ordem, prega a palavra, e, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, ele diz, ensinem a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa promessa da presença constante de Cristo é motivo para adoração, é motivo para agradecer, é motivo para engrandecer a Deus. Então, em Cristo, nós temos a garantia do cuidado, do zelo, até o último dia. Olha, meus irmãos, ele restaura a vida. Então, esse é o convite do salmista. Quais razões para adorarmos a Deus? Primeira coisa, ele restaura a sua vida e te dá um louvor pessoal. Mas não apenas isso. Ele se revela aos seus por amor e dá-nos um motivo para louvor coletivo. Nesse tempo de isolamento, a gente não está tendo essa oportunidade de fazer o louvor coletivo, de nos ajuntarmos para adorar a Deus. Então, aqui fica um convite, né, para que quando esse tempo passar e pudermos retornar à nossa comunhão física como igreja, então a gente lembre-se que existe uma razão, um motivo para adorarmos a Deus, um motivo coletivo. Olha só do verso 7 ao 10. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, vemos o que o Senhor faz ao seu povo, é motivo de adoração. O Senhor se revela ao seu povo e cuida do seu povo. Mostra também que o Senhor não está alheio à história. A compaixão e misericórdia do Senhor não nos abandona, embora o ofendamos cheio de amor. Não nos acusa sem causa e sem fim, mas nos trata com a devida disciplina e da humanidade. Ele disse acerca de si mesmo que, lá em Lucas 24, 44, depois lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sim, o Senhor lembra do seu povo. O Senhor fez promessas para Moisés, o Senhor fez promessas para Abraão antes de Moisés, o Senhor fez promessas para Adão e Eva antes de Abraão. O Senhor fez promessas para Davi, o Senhor fez promessas e as cumpriu. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. O Senhor não se esquece do seu povo. O Senhor zela pelo seu povo em todo o tempo. O Senhor cuida da sua igreja em todo o tempo. Ele não abandona os que são seus. E aqueles a quem o Senhor chama, ele zela, ele cuida, ele ampara. E Jesus é esse cumprimento. Nós precisamos entender que se existe um motivo de louvor, e um motivo de louvor coletivo, é lembrarmos não somente aquilo que Deus fez por mim, mas tudo aquilo que Deus fez por nós. E aí vale a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse-nos na sua oração que tudo aquilo que ele nos ensinou a pedir foi sempre pelo coletivo e nunca pelo individual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Então veja que o tempo todo, os pedidos dentro da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos eram sempre no coletivo. Uma forma de dizer, Senhor, cuida de nós, o teu povo. Cuida de cada um de nós. Ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como temos aprendido a perdoar. Então, irmãos, assim também devemos louvar a Deus. Não apenas por aquilo que Ele faz em particular para a nossa vida, mas aquilo que Ele faz atendendo a todo o coletivo, a todos os irmãos. O que Deus tem feito na tua igreja? A forma como Deus tem agido na tua igreja. Lembra a forma maravilhosa que Deus cuida dos que são seus. Por várias vezes, Jesus mostrou sua compaixão para com o ser humano, estendendo o seu perdão. A mulher pega em flagrante adultério recebeu o perdão de Cristo. O paralítico de Cafarnaum também recebeu o perdão de Cristo. Lá em João, capítulo 8, de 1 a 11, nós temos a mulher pega em flagrante adultério e o perdão que lhe foi concedido. E em Mateus 9, de 1 a 8, nós temos o paralítico de Cafarnaum, que recebe também o perdão de Cristo. Antes mesmo de Jesus fazer outras coisas por eles, ele deu o perdão. Motivo de gratidão a Deus. Motivo de louvor a Deus. E se você olhar do seu lado, você vai ver que existem vários irmãos na mesma família espiritual e todos eles desfrutaram do mesmo perdão, da mesma graça. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, Ele nos perdoa. Cada um da sua maneira, cada um com seu pecado. E juntos podemos dizer, Senhor, obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede. Então, se há um motivo para louvar a Deus, é o que Deus, a forma como Deus se revela a cada um de nós de forma individual, mas a forma como Ele se revela a cada um de nós e a todos nós como uma igreja, como um louvor coletivo, podemos dizer a Deus, obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez a nós. Mas não é apenas isso. O salmista também apresenta o seu amor, o amor de Deus, o amor imensurável de Deus. E ele diz que nós devemos também louvar a Deus por esse amor perdoador. Olha aí do verso 11 até o verso 18. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as suas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Ah, meus irmãos, nós adoramos a Deus por seu amor, e às vezes é difícil adorá-lo por seu amor, porque nós não conseguimos mensurar esse amor, medir o tamanho desse amor. Nós não conseguimos, nós não fazemos ideia, mas um amor tão intenso e tão profundo que Ele tem para conosco, que Ele envia o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Essa é a maior demonstração do amor. O salmista tenta descrever a intensidade e a dimensão do amor divino usando figuras que para ele eram imensuráveis naquele tempo. Por exemplo, para ele, qual a distância entre o céu e a terra? Ele não saberia dizer que distância há entre o céu e a terra. Qual é essa distância? Na visão do salmista, era impossível medir isso. Que distância existe entre céu e terra? Outra coisa que ele não conseguia medir, qual o limite entre o Ocidente e o Oriente? Qual o tamanho do amor compassivo de um verdadeiro pai para com seu filho, para com os filhos? Como se mede isso? Na visão do salmista era difícil e talvez até impossível medir essas coisas. E ele compara isso, ele usa essas figuras para comparar e dizer, é assim o amor de Deus, imensurável. Assim como nós não conseguimos medir a distância entre o céu e a terra, também é impossível medir o amor de Deus. Assim como nós não conseguimos medir qual a distância entre o Oriente e o Ocidente, também é impossível medir o amor de Deus. Assim como não conseguimos medir o amor de um pai que se compadece do filho, também é impossível medir o amor de Deus. Deus
em sua imensurável existência, ainda se preocupa comigo, com esse imensurável amor. Ele olha para mim, pó, relva, frágil, flor campestre, que passa com o vento que sopra. Então, quer mais uma razão para adorar a Deus? Adore o Senhor por seu amor infindável e imensurável. A maior demonstração do amor divino. Nós sabemos, eu já disse isso, foi quando Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. E lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, se no primeiro tópico dessa mensagem nós vimos um convite interior, um convite íntimo, um louvor a partir do seu íntimo, um convite interno, interior, para adorar a Deus, na segunda parte desse texto, nós encontramos o salmista apresentando algumas razões para adorar a Deus. Ele diz que ele restaura a sua vida. Isso, ou seja, um louvor pessoal. Ele se revela aos seus por amor. É um louvor coletivo de vários que enxergam e conhecem esse Deus que se revela. E Deus mostra o seu amor imensurável. É um louvor por seu amor perdoador. Aí estão 3 motivos dentro desse texto, até o verso 18, para adorarmos a Deus. Mas o salmista ainda não encerra aí. Ele diz assim, há um outro convite à adoração. Ele encerra com outro convite à adoração, só que dessa vez não é mais um convite simplesmente para a sua própria alma. Ele não está dizendo assim, oh, minha alma, adore o Senhor. Mas agora ele grita a plenos pulmões. Ele grita para todo o universo. E ele convida o universo todo, toda a criação, a adorar o Senhor. Olha lá o verso 19 ao 22. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os exércitos, vocês, seus servos, que cumprem sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares de seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. O salmista convida toda a criação a render louvores a Deus. Ele conclama a criação a adorar a Deus. O reconhecimento da soberania de Deus é motivo de louvor. Por tudo que ele é, ninguém é melhor do que Deus para governar todo o universo e tudo que existe. Imagine o louvor que será na eternidade, quando todos os anjos, todo o universo, toda a criação terrestre e eu e todo o meu ser estivermos unidos em uma só voz, adorando a Deus, o Criador de todas as coisas, em nosso Redentor pessoal. Imagine como vai ser isso no final das contas. Imagine como vai ser isso naquele dia, no último dia. Imagine como será essa adoração. Esse é o clamor do salmista. Vamos lá, vamos adorar, vamos juntos elevar a nossa voz, vamos adorar a Deus, vamos dar de nós tudo que nós temos. Ó criação, adore ao Senhor. Esse é o clamor do salmista. Esse é o convite do salmista. Vamos adorar a Deus. Então você consegue encontrar motivos para adorar a Deus? Sim, existem muitos motivos para adorar a Deus. Em Apocalipse, capítulo 15, versos de 1 a 3, existe uma narrativa que eu acho linda, de todas as narrativas sobre o louvor a Deus. É essa visão futurística, essa visão do que vai acontecer ainda no futuro. E que representa tudo aquilo que nós, como cristãos, devemos ansiar. Olha só, ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que o haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. E eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Imagina esse povo cantando. Imagina esse povo, essa multidão reunida, adorando a Deus. Se você abrir um pouquinho antes, talvez lá no capítulo 5, você vai ver uma outra narrativa
tão linda quanto, que mostra o louvor de muitos, dos anjos, dos anciãos, todos eles dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Digno de honra, de glória, de louvor. Meus irmãos, essa é a adoração que nós queremos prestar a Deus. É um convite à adoração universal. É um convite a que toda a criação adore ao Senhor. Esse é o convite do salmista. É a isso que Davi está dizendo. É dessa maneira que ele está dizendo. Ele está fazendo esse convite para que todos possam vir e adorar o Senhor. Assim sendo, meus irmãos, você tem motivos para adorar a Deus? Eu creio que todos nós devemos olhar para as nossas situações, para as nossas circunstâncias e prestarmos um pouquinho só de atenção em tudo que há, em tudo que acontece, em tudo que existe ao nosso redor e vermos que por ser quem Ele é e pelo que Ele faz, o Senhor nos dá sempre muitos motivos para adorá-lo. Muitos motivos. Nós estamos vivos. Esse é um motivo para adorar a Deus. Ele restaura a nossa vida, Ele nos convida, Ele nos dá motivos para pessoalmente adorá-lo. Ele nos une a um povo, a um grupo de salvos, de redimidos, de perdoados. É um louvor coletivo, um motivo de louvor coletivo. Deus demonstra o seu imenso amor para conosco por meio de Jesus. É um louvor por quem Ele é, um Deus amoroso, perdoador. E também, assim como o salmista, devemos trazer em nós esse desejo cada vez maior e mais intenso de louvar a Deus e de, junto com toda a criação, dizermos que grande é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e que Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, você tem motivos para adorar a Deus? Eu imagino que sim. Eu imagino que você tem todos os motivos para adorar a Deus. Talvez você tenha encontrado tantas razões para reclamar nos últimos tempos que você tenha esquecido dos motivos para adorar. Então, quero convidar você nesse instante a curvar a sua fronte, a orarmos a Deus e dizer: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me pela minha fraqueza e ajuda-me a enxergar sempre muito mais os motivos para adorar do que qualquer outra coisa. E que o Senhor seja engrandecido por meio da sua vida. Vamos adorá-lo em oração? Querido Pai, nós agradecemos pela vida do salmista que nos escreveu tão lindo salmo, que nos ensinou tantas verdades e que nos mostra o quanto nós necessitamos, Senhor, adorá-lo por quem o Senhor é, bendizê-lo por quem Tu és. Que o Senhor, ó Pai, continuamente seja engrandecido em nossas vidas. E que, ó Pai querido, em todo o tempo possamos olhar e perceber como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande. Vermos esse amor maravilhoso que o Senhor demonstrou, enviando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Amor que o ressuscitou. Amor que o levou à sua presença, nos garantindo a esperança de que um dia estaremos juntos. Obrigado, Pai querido, por esse amor que nos alcança e que nos une a um grupo de pessoas que desfrutam do mesmo amor. São chamados para viver pela mesma graça. Ó, minha alma, canta ao Senhor. Adore ao Senhor em todo o tempo. Ó, meu irmão, ó, meu Deus, ó, meu Pai, continue falando poderosamente ao seu coração, te dando sempre, eu sei que Ele tem te dado, que você consiga enxergar os motivos que Ele te dá para adorá-lo. Ao Senhor seja toda honra e toda glória sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe em todo o tempo. E que você nunca se esqueça que você tem milhares de motivos para adorar a Deus. Deus o abençoe. E até logo mais. Muito obrigado pelo privilégio de poder partilhar esse texto com vocês. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Obrigado, pastor Gilson, pela palavra que o irmão trouxe a nós essa noite, de grande bênção e de alegria, realmente nos encorajando, nos lembrando a confiarmos no Senhor sempre, a termos um coração que o adora e assim servindo
conduzindo nossas vidas como testemunho vivo do Senhor também. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Obrigado, Pai, por tão grandes bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de tantas formas tem cuidado de nós, tem nos conduzido. Louvamos ao Senhor, Pai, por podermos agora, com liberdade ainda, cultuar o Teu santo nome. Alegramos-nos, Deus, por termos essa ferramenta que nos abençoa agora, para podermos juntos, apesar de distantes fisicamente, mas a partir da tecnologia, tendo o mesmo propósito, podendo, a Deus, cultuar o Teu santo nome e bendizer o Senhor. Eu sou grato a Ti por podermos, nessa noite, celebrar a vida em Cristo, mas também clamo ao Senhor, a Deus, que a Tua palavra hoje pregada, ela de fato encontre morada em nossos corações, Pai, nos transformando, conduzindo-nos, Deus, a uma novidade de vida, não apenas a um momento de refrigério, a um tempo gostoso para ouvir algo, mas que de fato a Sua palavra que nos alcançou nessa noite nos transforme. Dá-nos, Deus, as oportunidades, dá-nos, Deus, a condição de tornarmos prático aquilo que temos aprendido e dessa forma vivemos para a glória do Senhor. Dá-nos uma semana de paz, de graça, de misericórdia, mas também uma semana, ó Deus, onde, sabendo que o Senhor está conduzindo tudo, que nós tenhamos a convicção e a submissão ao Senhor, para que o Senhor molde os nossos corações para a honra e glória do Teu nome, diante de todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor com gratidão. Amém. Queridos, tenham uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira na nossa programação do culto de oração às 19h30 e as demais programações durante a semana. Deus os abençoe. Um abraço.